Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Esse ano de 2022 é ano de Copa do Mundo. O nosso inscrito Rogério Vieira, de Mauá, São Paulo, pediu para que a gente relembrasse os campeões das Copas do Mundo. Como esse ano de 2022 vai acontecer a Copa do Catar, resolvemos atender o pedido e relembrar todos os campeões separadamente. Começando, é claro, com a seleção brasileira campeã do mundo de 1958, que tinha uma seleção incrível. E vamos relembrar os nossos heróis. Vai depender da aceitação do vídeo para que a gente faça todos os campeões. Depender. Então, se você gostar, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, assista até o final para dar aquela força, tá certo? Vai depender. Se o vídeo for bem, a gente faz todas as Copas do Mundo, se Deus quiser. Revezando aí entre as homenagens aos presidentes do Brasil também, que está indo bem, está sendo bem aceito, e a gente vai revezar com os heróis da seleção brasileira, começando com os heróis da Copa de 58. Se você assistiu de 58, pode esperar que no próximo você vai ter aquele alô. Deixa aí a sua cidade pra gente no próximo vídeo mandar no finalzinho do vídeo aquele alô super especial para você. Vamos começar relembrando do técnico campeão do mundo de 1958, a primeira Copa que o Brasil levou. Vicente Ítalo Fiola. Nasceu em São Paulo em 1º de novembro de 1909 e faleceu em São Paulo em 6 de novembro de 1975. Ele foi jogador de futebol e treinador da seleção brasileira. Na época que ele foi técnico da seleção, ele tinha 47 anos de idade. Infelizmente, Fiola faleceu aos 66 anos de idade. Ele era para ter sido também técnico da Copa de 62, mas infelizmente adoeceu, sendo substituído. E voltou a ser, só posteriormente, técnico da seleção de 64 a 66. Quando faleceu, Fiola estava internado havia um mês em um hospital Santa Catarina, então ele faleceu aos 66 anos de idade. Vamos agora homenagear número 1 da seleção de 58, Castilho. Carlos José Castilho nasceu no Rio de Janeiro em 27 de novembro de 1927 e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 1967. Ele foi jogador, atuou como goleiro na Copa do Mundo de 1958 e também posteriormente em 1962, sendo goleiro reserva em ambas das competições. Na época da Copa, ele tinha 31 anos de idade. Jogava pelo Fluminense, sendo recordista de partidas pelo clube carioca. Castilho participou de 4 Copas do Mundo, 1950, 1954 e das conquistas de 1958 e 1962, tendo sido titular em 1954. Castilho, infelizmente, tirou sua vida em 2 de fevereiro de 1987, aos 59 anos de idade. Quando foi visitar sua esposa, pessoas próximas a ele acreditavam que o ex-goleiro estava deprimido pelo esquecimento do público. Porém, o motivo exato é desconhecido pela família de Castilho. Foi sepultado no cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio de Janeiro. Vamos agora homenagear o capitão da seleção campeã. Bellini foi zagueiro e capitão da seleção de 58. Ideraldo Luiz Bellini nasceu em Itapira, no estado de São Paulo, em 7 de junho de 1930 e faleceu em São Paulo em 20 de março de 2014. Ele foi capitão da seleção brasileira na conquista do primeiro título mundial em 1958. Ele tinha apenas 28 anos de idade e foi convocado quando jogava pelo Vasco da Gama. Bellini, que sofria de mal de Alzheimer nos últimos 18 anos da sua vida, faleceu no dia 20 de março de 2014 na cidade de São Paulo em decorrência de complicações causadas por parada cardíaca. Seu corpo foi velado no Salão Nobre de São Paulo Futebol Clube e sepultado em Itapira, sua cidade natal. Ele tinha 83 anos de idade. Vamos agora homenagear Gilmar dos Santos Neves, o goleiro da seleção campeã. Nasceu em Santos, na região metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo, em 22 de agosto de 1930. E faleceu em São Paulo em 25 de agosto de 2013. Bicampeão mundial pela seleção brasileira. Amplamente considerado o maior goleiro brasileiro e um dos melhores de toda a história. Quando foi campeão, ele tinha 27 anos de idade. Ele jogava pelo Corinthians. O ídolo do Corinthians, bicampeão mundial,
Gilmar dos Santos Neves já enfrentava complicações geradas por um acidente vascular cerebral, AVC, no ano 2000. E além do infarto, sofreu infecção urinária e faleceu por conta de um choque séptico, aos 83 anos de idade. Vamos homenagear agora o camisa 4, Djalma Santos. Djalma dos Santos nasceu em São Paulo em 27 de fevereiro de 1929. Faleceu em Uberaba, no estado de Minas Gerais, em 23 de julho de 2013. Pela seleção, ele jogava como lateral. Foi campeão aos 29 anos de idade e jogava pela Portuguesa de Desportos. Djalma Santos faleceu em Uberaba, Minas Gerais, aos 84 anos de idade, decorrente de uma parada cardiorrespiratória. Vamos agora homenagear o camisa 5 da seleção brasileira, Dino Sani. Graças a Deus, está vivíssimo aos 89 anos de idade. Ele nasceu em São Paulo, é um ex-técnico e jogador de futebol. Na seleção ele atuava como meia. Quando foi campeão do mundo, tinha 26 anos de idade e jogava pelo São Paulo. Um abraço ao grande meia, também volante, Dino Sani. Um abraço do amigo Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Vamos agora homenagear o camisa 6 da seleção, Didi. Valdir Pereira nasceu em Campos dos Goytacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro, em 8 de outubro de 1928 e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 2001. Ele atuava como meia e defendeu a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, em 1954, 1958, quando foi campeão, e 1962, também sendo 2 vezes campeão do mundo. Eleito o melhor jogador da Copa de 1958. Passou a ser chamado de Mr. Futebol, grande Didi. Quando atuou pela seleção brasileira, ele tinha 28 anos de idade. Jogava pelo Botafogo. Didi faleceu em decorrência de complicações provocadas pelo câncer no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. O velório aconteceu na sede do Botafogo, no sepultamento no cemitério São João Batista. Ele tinha 72 anos de idade. Uma verdadeira lenda do futebol. Vamos agora homenagear essa verdadeira lenda do futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo. Nasceu em Atalaia, no estado de Alagoas, em 9 de agosto de 1931. Ele detém o recorde de títulos de Copas do Mundo em geral. Já vitorioso como jogador em 1958 e 62. Ganhou a competição como treinador em 1970 e até hoje uma das 3 únicas pessoas a conquistar a Copa do Mundo como jogador e treinador. E depois como coordenador técnico em 1994, totalizando 4 conquistas em 3 funções diferentes. Zagallo atuou como atacante da seleção com a camisa número 7. Ele tinha 26 anos de idade na Copa do Mundo de 58. Ele jogava pelo Flamengo. Mário Lobo Zagallo, essa verdadeira lenda do futebol. Graças a Deus, hoje com 90 anos de idade. Vamos agora homenagear o camisa 8 da seleção brasileira, Oreco, Valdemar Rodrigues Martins. Nasceu em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, em 13 de junho de 1932 e faleceu em Ituverana, no estado de São Paulo, em 3 de abril de 1985. Na seleção, ele atuou como lateral. Na época ele tinha 22 anos de idade e jogava pelo Corinthians. Oreco faleceu em 3 de abril de 1985 aos 52 anos de idade, vítima de um infarto agudo do miocárdio, enquanto jogava uma partida de veteranos junto com amigos. Seu corpo foi velado na sede do Corinthians. Vamos agora homenagear Zósimo, camisa 9 da seleção campeã. Zósimo Alves Calazans. Nasceu em Salvador, no estado da Bahia, em 19 de junho de 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de setembro de 1977. Na seleção, ele atuou como zagueiro e ele tinha na época 25 anos de idade e jogava pelo Bangu. Foi um dos grandes zagueiros da seleção brasileira de futebol, sendo campeão da Copa do Mundo de 1958 e posteriormente em 1962. Na manhã do dia 21 de setembro de 1977, ele dirigia em alta velocidade seu Fusca pela estrada de Mendanha, do bairro do Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, rumo ao estádio Ítalo Del Cima, para dar um treino. Quando perdeu o controle do veículo, bateu em um poste. O ex-jogador ainda conseguiu deixar o carro e dar alguns passos, mas tombou logo em seguida. Seu corpo foi velado no salão oficial do Bangu. Zósimo tinha 45 anos de idade. Vamos agora homenagear o
camisa 10 da seleção brasileira, o nosso Rei Pelé. Edson Marantes do Nascimento nasceu em Três Corações em 23 de outubro de 1940. Foi atacante da seleção brasileira e jogava pelo Santos. Ele tinha 17 anos de idade quando jogou pela seleção brasileira. Foi nesta Copa que Pelé começou a usar a camisa número 10. E alguns podem não saber, mas Pelé foi reserva nas 2 primeiras partidas do torneio, só vindo a jogar no terceiro confronto. Até hoje, Pelé é considerado o rei do futebol. Graças a Deus, desejamos melhoras na sua saúde. Hoje, o nosso Rei Pelé está com 81 anos de idade. Um abraço ao nosso rei do futebol. Vamos homenagear agora ele, que eu não canso de fazer homenagens a esse grande ídolo do futebol, grande Garrincha. Eu sempre digo que para mim ele foi o maior jogador de futebol de todos os tempos no Brasil. Às vezes alguns inscritos são poucos, mas tem alguns que dizem que você puxa muito, né, pro Garrincha. Não desmerecendo, mas é minha opinião. Para mim ele foi realmente o maior jogador de todos os tempos. Então, a gente tem que respeitar as opiniões, né? Tem gente que acha que foi Pelé, outros acham que foi Didi, outros Vavá. Então, a gente tem que respeitar as opiniões. Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, ou simplesmente Garrincha, nasceu em Magé, na região metropolitana do Rio, em 28 de outubro de 1933. E faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1983. Na seleção, ele jogou como atacante aos 24 anos de idade. Ele jogava pelo Botafogo quando foi convocado. Considerado por muitos o maior driblador da história do futebol. Garrincha foi titular da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1966. Garrincha faleceu aos 49 anos de idade, vítima de cirrose hepática em coma alcoólico em decorrência do alcoolismo no Rio de Janeiro. Vamos agora homenagear o maior lateral de todos os tempos, Nilton Santos. Nilton dos Santos nasceu no Rio de Janeiro em 16 de maio de 1925 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de novembro de 2013. Ele foi eleito pela FIFA o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Ele integrou a seleção brasileira nos campeonatos mundiais de 50, 54, 58 e 62, sendo bicampeão em 58 e 62. Ele tinha 33 anos na Copa do Mundo de 58. Ele jogava pelo Botafogo. Nilton Santos faleceu aos 88 anos de idade. Nilton Santos, que nos últimos anos sofria do mal de Alzheimer, faleceu no dia 27 de novembro de 2013, na Fundação Bela Lopes, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, vítima de infecção pulmonar. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista. Vamos homenagear agora Moacir Claudino Pinto. Nasceu em São Paulo em 18 de maio de 1936, na Copa de 58 como meia. Graças a Deus, hoje com 85 anos de idade, fez parte desse elenco campeão do mundo 58, embora não tenha jogado nenhuma partida na competição. Ele era reserva do Didi, essa verdadeira lenda, mas também foi um grande jogador de futebol. Quando foi convocado, ele jogava pelo Flamengo. Ele tinha 22 anos na época. Moacir, saúde, você também faz parte da história do Brasil. Vamos agora homenagear de Sordi, Nilton de Sordi. Nasceu em Piracicaba, no estado de São Paulo, terra do meu grande amigo Alexandre Rota. Um abraço. Nasceu em 14 de fevereiro de 1931 e faleceu em Bandeirantes, no estado do Paraná, em 24 de agosto de 2013. Entregou a equipe da seleção brasileira como lateral aos 27 anos de idade. Na época, ele jogava pelo São Paulo. Ele só não foi titular na partida final. De Sordi faleceu aos 82 anos de idade, vítima de falência múltipla dos órgãos. Vamos agora homenagear Orlando, camisa 15 da seleção. Orlando Peçanha de Carvalho, conhecido como Orlando Peçanha, nasceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 20 de setembro de 1935 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 2010. Ele jogou como zagueiro, ele tinha apenas 22 anos de idade e jogava pelo Vasco da Gama, meu time do coração. E ele formou a zaga titular da equipe campeã, na Suécia, ao lado de Bellini. Orlando foi acometido de uma pneumonia, mas se recuperava bem em sua casa. Dia 9 de fevereiro, Orlando passou mal e foi encaminhado ao hospital por um médico amigo da família, quando teve uma parada cardíaca, ainda a óbito. Seu sepultamento foi no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.
Ele tinha 74 anos de idade. Vamos agora homenagear Mauro Ramos de Oliveira. Nasceu em Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, em 30 de agosto de 1930 e faleceu em Poços de Caldas em 18 de setembro de 2002. Ele também foi bicampeão nas Copas de 58 e 62. Mauro atuou como lateral. Ele tinha 25 anos na época e jogava pelo São Paulo. Ele faleceu vítima de um câncer no estômago aos 72 anos de idade. Vamos agora homenagear Joel Antônio Martins, conhecido como Joel. Nasceu no Rio de Janeiro em 23 de novembro de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de janeiro de 2003. Em 1957 ele foi convocado para a seleção brasileira e foi titular nos 2 primeiros jogos da Copa do Mundo de 1958, quando foi substituído por Garrincha, assim como seu colega Dida foi substituído por Pelé. Joel atuou como atacante, ele tinha 26 anos de idade, jogava pelo Flamengo e faleceu aos 71 anos. Vamos agora homenagear grande atacante Mazola, José João Altafini. Hoje, com 83 anos de idade, a gente manda um abraço a ele e a toda a família. Na época, ele atuou como atacante, tinha 19 anos de idade e jogava pelo Palmeiras. Mazola fez parte da campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 58, sendo inclusive o autor do primeiro gol brasileiro naquela Copa, contra a Áustria. Ele também trabalhou como comentarista esportivo em uma TV italiana. Que honra! Mazola, um abraço. Vamos agora homenagear Zito. José Eli de Miranda, conhecido como Zito, nasceu em Roseira, no estado de São Paulo, dia 8 de agosto de 1932 e faleceu em Santos, na região metropolitana, na Baixada Santista, em 14 de junho de 2015. Ele atuou nas conquistas das Copas do Mundo de 58 e 62. Em 58, era inicialmente reserva, porém foi escalado para a partida contra a seleção soviética, permanecendo como titular a partir de então. Em 2014, Zito teve um acidente vascular cerebral AVC, permanecendo internado por 34 dias. Desde essa ocasião, precisou de cuidados diários, com enfermeiros 24 horas ao seu lado. Em 14 de junho de 2015, Zito veio a falecer, sendo velado no Santos e sepultado em Roseira, sua cidade natal. Ele tinha 82 anos de idade. Na época que ele atuou como meia, na seleção ele tinha 25 anos de idade e jogava pelo Santos. Vamos agora homenagear grande Vavá, grande jogador Vavá. Edivaldo Isídio Neto, conhecido por Vavá, nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, em 12 de novembro de 1934. Faleceu no Rio de Janeiro em 19 de janeiro de 2002. Na época, ele jogou como atacante, ele tinha 23 anos de idade e jogava pelo Vasco da Gama. Que maravilha! Ele era apelidado de Peito de Aço. Na Copa do Mundo de 58, ele começou como reserva, mas substituiu Mazola ao longo da competição, marcando 5 gols que foram decisivos para o Brasil conquistar seu primeiro título mundial. E também foi um dos artilheiros, chamado de Leão da Copa, sendo bicampeão. Vavá faleceu no dia 19 de janeiro de 2002 de um infarto agudo do miocárdio. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco de Paula, no cemitério do Catumbi, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos agora homenagear o Dida. Edivaldo Alves de Santa Rosa, conhecido como Dida, nasceu em Maceió, no estado de Alagoas, em 26 de março de 1934 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 2002. Ele atuava na seleção como atacante. Tinha 24 anos de idade e atuava pelo Flamengo quando foi convocado. Na seleção, Dida assumiu a titularidade após a contusão do Pelé no amistoso contra o Corinthians. No dia 21 de maio de 1958, disputou o primeiro jogo da seleção brasileira contra a seleção austríaca. Em uma contusão, o deixou no banco de reservas. O jovem Pelé se recuperou e voltou para o terceiro jogo contra a União Soviética. Dida faleceu no dia 17 de setembro de 2002, aos 68 anos de idade, vítima de insuficiência hepática e respiratória. E agora, para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear com todo respeito e carinho Pepe. Também atuou como atacante, graças a Deus, hoje com 86 anos de idade. Uma lenda do futebol, principalmente do Santos. José Márcia, mais conhecido como Pepe, nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, em 25 de fevereiro de 1935. Pepe era para ser o titular na seleção brasileira nas campanhas de 58 e 62, mas por 2 vezes sofreu contusões às vésperas da Copa do Mundo e foi substituído por Zagallo.
Na primeira vez, sofreu a pancada no tornozelo no amistoso da Itália. Na segunda, teve uma torção no joelho no jogo amistoso no Morumbi. Com todo respeito ao grande atacante Pepe, na época ele tinha 23 anos de idade e foi convocado quando jogava pelo Santos. Pepe hoje está com 86 anos de idade, essa verdadeira lenda do futebol. Mais uma vez agradecendo ao nosso amigo e inscrito Rogério Vieira de Mauá, São Paulo, pelo pedido. Eu espero muito que vocês gostem, para que a gente possa fazer também as outras campanhas, tá certo? Vai depender de você. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, confira as nossas playlists. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, seu canal de homenagens. A nossa homenagem a essas lendas do futebol, campeões do mundo da Copa do Mundo de 1958.